eu gostaria agora de fundamentar a questão dos exercícios do yoga quanto à sua aplicabilidade nas dores crônicas da coluna vertebral. Então, eu fiz uma seleção de artigos científicos que estão voltados para a pesquisa do yoga associado às dores crônicas cervicais e às dores crônicas lombares. Vamos iniciar com algumas reflexões. Alguns alunos poderão chegar para vocês com alguns questionamentos bastante pertinentes para quem tem problema na coluna vertebral. Então, um dos questionamentos é: tenho dores crônicas na coluna, posso fazer o yoga? Já tive hérnia de disco, posso fazer yoga? Existe algum efeito adverso, alguma contraindicação à prática para mim que tenho problema na coluna vertebral? Então, já adianto para vocês que essas respostas são bastante positivas, estão a favor do yoga. Então, pessoas com dores crônicas na coluna, elas têm indicação para fazer o yoga. Eu vou fundamentar isso para vocês com as pesquisas científicas, para que vocês tenham segurança e fundamentação para transmitir isso para os futuros alunos, para que eles tenham confiabilidade no método e pratiquem, né, a técnica do yoga sem medo. E uma informação importante que eu gostaria de destacar aqui é que você saiba diferenciar qual o momento ideal em que o seu aluno deve fazer o yoga como uma atividade física regular, ou qual é o momento em que ele deve fazer a yoga como uma técnica complementar, e procurar um atendimento fisioterapêutico individualizado, especializado. Então, sabendo diferenciar isso, o yoga é muito bem-vindo. Então, vão ocorrer situações em que o indivíduo primeiro vai fazer a fisioterapia para tratar o seu problema crônico da coluna vertebral e poderá usar o yoga como uma técnica complementar. E vai existir o momento em que o yoga poderá ser a escolha de atividade física regular, que ele fará como manutenção, né, para a prevenção de novos episódios de dores na coluna vertebral. A literatura em geral aponta o yoga na dor lombar crônica persistente com vários benefícios. Primeiramente, mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais e também psicológicas, melhoras da flexibilidade, da força muscular e da consciência corporal. Promove também relaxamento mental e físico com as práticas das técnicas respiratórias e meditativas. Eu trouxe para vocês uma revisão sistemática de 2017 da Cochrane, que tinha como pergunta principal se a yoga melhora a função e a dor em pessoas com dor lombar crônica inespecífica. A ideia deste estudo era avaliar os desfechos do yoga sobre a dor, sobre a função e se o yoga promove efeitos adversos com a prática. Nesta revisão sistemática, os autores buscaram várias comparações. Fizeram levantamento de estudos que compararam o yoga com grupos controle que não faziam exercício físico, compararam o yoga com outras modalidades de exercícios e também compararam o yoga adicionado a outra modalidade de exercício. Nessas diversas comparações, o que eles obtiveram de resultados? Quanto à função e dor, a certeza de evidência ainda é de baixa a moderada. Principalmente na questão relacionada à dor, o tamanho do efeito ainda não atinge os níveis pré-definidos de importância clínica mínima, mas já existem efeitos favoráveis, principalmente em relação à redução de incapacidades. Ainda é incerto se há alguma diferença entre a prática do yoga e outros exercícios, e também se adicionar a yoga a outra prática de exercício já usada tradicionalmente para o tratamento da dor lombar, se isso é mais eficaz do que fazer apenas o exercício usual. Como eu já disse anteriormente, um dos primeiros slides, já foram feitas muitas comparações de exercícios terapêuticos para o tratamento da dor lombar crônica inespecífica. A yoga é um dos exercícios recomendados, então devemos sempre levar em consideração a preferência do nosso aluno, do nosso cliente. Então não podemos afirmar que yoga é melhor do que outros exercícios. Ela é melhor do que não fazer exercícios, num prazo aí
de 3 a 6 meses de acompanhamento. Mas não podemos dizer que yoga é melhor que outro tipo de exercício. Então, a escolha deve ser também baseada na preferência do paciente e também na experiência do profissional. A yoga está associada a mais eventos adversos do que os controles sem exercícios, mas aqui destaco que, ao começar qualquer prática de atividade física, nós podemos ter eventos adversos como alguma dor muscular, algum desconforto, que foram os eventos adversos relatados por alguns indivíduos nesses estudos. Não tem efeito adverso grave, citado na literatura, ainda são poucos estudos que investigaram os eventos adversos, mas dentre os eventos citados, alguma dor lombar que piorou um pouquinho no início da prática e depois amenizou, ou algumas desistências de 1 ou 2 participantes do estudo que tiveram medo de piorar a dor ou que tinham uma dor severa mais incapacitante ao adentrar no estudo. Mas nada de grave associado à prática do yoga para pacientes com dor lombar crônica inespecífica. Ainda há uma necessidade de pesquisas adicionais, de alta qualidade, para melhorar a confiança nas estimativas de efeito ao se comparar o yoga a outros exercícios para a dor lombar crônica. Então, novas pesquisas aí precisam ser realizadas para fundamentar ainda mais esta prática. Nas dores cervicais crônicas, existe uma revisão sistemática de 2019 que avaliou os efeitos do yoga em pacientes com dor cervical crônica inespecífica. A questão levantada nesta revisão de literatura é que as pesquisas ainda são muito variadas em relação à parte metodológica. Diferentes números de sessões, diferentes durações da prática, muitos tipos de yoga variados nos estudos, e utilizam também diferentes ferramentas de avaliação dos resultados. Então, a nossa conclusão em relação à indicação do yoga para a dor cervical crônica inespecífica ainda precisa de cautela. Então, a yoga pode aliviar a intensidade da dor cervical, melhora a incapacidade funcional relacionada à dor, consegue também aumentar a amplitude de movimento, melhorar a qualidade de vida e o humor dos participantes nos estudos. Então, ela pode ser uma alternativa no tratamento da dor cervical crônica inespecífica, mas ainda com cautela, precisa ser melhor investigada. Quanto à hérnia de disco, eu também trago boas notícias. A hérnia de disco, ela é descrita na literatura como um processo inflamatório, e é um processo inflamatório passível de regressão. Então, nesta imagem, eu coloquei aqui para vocês os diferentes tipos de alterações que podem estar presentes no disco intervertebral. Então, temos aqui o tipo de hérnia sequestrada, o tipo de hérnia extrusa, a protusão discal e o abaulamento do disco. O que os estudos nos mostram em relação à evolução das hérnias de disco? Se trata de uma resposta inflamatória, os estudos mostram que ela pode regredir. Então, essa inflamação regride, portanto, esta hérnia, ela vai diminuir de tamanho ao longo do tempo. Na maioria dos estudos, observa-se essa regressão. Então, aqui eu coloco mais um estudo que mostra a regressão espontânea das hérnias de disco lombares. Nessa imagem, vocês podem ver a presença de uma hérnia de disco aqui na imagem A, entre L4 e L5, e após um tempo de tratamento conservador, nota-se já uma regressão do material herniado. Na vista transversal deste mesmo paciente, observa-se aqui a hérnia de disco na imagem A e o material já ausente na imagem B, após um tempo de tratamento conservador. No caso aqui, após o 7º mês de tratamento conservador. Esta revisão sistemática mostra que a taxa de regressão espontânea das hérnias de disco é bem alta, sendo 96% para a hérnia de disco sequestrada, 70% para as hérnias de disco extrusas e 41% para as protusões discais. E para os abaulamentos, 13%. Então, vejam que
Quanto mais grave a condição clínica da herniação, maior foi a taxa de reabsorção. Então, o indivíduo que teve uma hernia de disco em algum momento da sua vida tem grandes chances de reabsorção desse material discal. Não significa que ele terá essa hernia de disco ali para o resto da sua vida e que ele estará limitado em relação às suas atividades físicas dali para frente. Então, boas notícias em relação às hérnias discais. Importante, que é bastante já discutido pela literatura, que os processos generativos presentes na nossa coluna vertebral, até mesmo pequenas hérnias de disco, abaulamentos, desidratações discais, eles fazem parte do nosso envelhecimento. Então, existe uma alta porcentagem de indivíduos, ao longo de diferentes décadas da nossa vida, que já apresentam alterações degenerativas nos exames de imagem de ressonância magnética, mas são totalmente assintomáticos. Então, também não devemos nos ater muito ao que nós vemos na imagem, e sim nos preocuparmos mais às características clínicas apresentadas por esses indivíduos. Então, ter alguma alteração degenerativa não significa que é algo grave, porque isso faz parte do nosso envelhecimento. O mesmo acontece nos estudos que avaliaram exames de ressonância magnética de indivíduos com dores cervicais crônicas, também uma alta porcentagem de indivíduos assintomáticos com alterações degenerativas na ressonância magnética cervical. E vejam que são amostras grandes, revisões sistemáticas que reúnem mais de 1.000 indivíduos, então já são estudos bem fundamentados e com grande evidência na literatura. Eu gostaria de trazer a mensagem aqui para vocês de que a coluna vertebral, ela é forte e ela precisa de movimento tridimensional. E ela foi constituída, né, ela foi planejada para receber sobrecargas e para receber as amplitudes de movimento fisiológicas que nós discutimos no início desta palestra. Esse artigo, ele fala da janela de segurança em termos de sobrecarga e estímulo mecânico que os nossos discos intervertebrais necessitam. Então, existem os extremos, né, onde temos aí o excesso de carga, então imagina a carga sempre numa mesma direção, ou cargas estáticas prolongadas, a falta do movimento tridimensional, excesso de carga numa direção, pode levar a processos degenerativos. Falta de carga, imobilismo, falta de movimento, de atividade física, também pode levar a processos degenerativos. E por que isso acontece? O nosso corpo, os tecidos, eles precisam de estímulos, e precisam de estímulos mecânicos para manter a sua integridade. Então, a cartilagem do disco intervertebral, para que ela tenha um bom estado de nutrição e para que ela seja resistente, ela precisa de estímulo mecânico, justamente para acontecer a remodelação dessa matriz, para garantir a sua integridade, para garantir um disco bem hidratado, um disco elástico, capaz de suportar as deformações que ocorrem com as sobrecargas mecânicas. E para que essa matriz esteja em constante processo de remodelação e de renovação, são necessários os estímulos mecânicos. E os estímulos mecânicos virão de onde? Dos exercícios, dos movimentos tridimensionais e também de impactos leves a moderados que a nossa coluna vertebral é capaz de suportar.